jogadores que parecem destinados à grandeza. Alguns carregam o peso de representar um país, outros carregam o peso de representar um clube, mas poucos, muito poucos, recebem a missão de substituir o maior jogador da história de uma instituição. Em 2019, um garoto de apenas 16 anos apareceu vestindo a camisa do Barcelona. E seu nome era Ansu Fati. Em poucos meses ele chegou e encantou o mundo, quebrou recordes, fez gols, driblava sem medo, jogava como se não sentisse a pressão e muitos acreditavam que o Barcelona havia encontrado o sucessor perfeito de Lionel Messi. Mas o futebol é um esporte cruel. Em questão de meses tudo mudou. Uma lesão no joelho iniciou um dos capítulos mais tristes da história recente do futebol. 4 cirurgias, quase um ano afastado, a perda de confiança, novas lesões, a camisa 10 de Messi, empréstimos frustrados e uma carreira que parecia destinada ao topo começou a desmoronar. Hoje, aos 23 anos, Ansu Fati tenta reescrever um novo capítulo. O ano era 2019 e o Barcelona ainda vivia sob a sombra de Lionel Messi. Mesmo com alguns problemas internos e uma equipe que já não encantava como antes, havia uma geração inteira esperando por um próximo talento que surgiria em Barcelona. E foi aí que apareceu Ansu Fati, jogador nascido em Guiné-Bissau, mas criado na Espanha desde criança. Ansu Fati passou rapidamente pelas categorias do Barcelona e seu talento já chamava atenção. Ele era rápido, driblava e tinha frieza na frente do gol. Jogador com personalidade e uma característica raríssima para alguém tão jovem. Em agosto de 2019, com apenas 16 anos, ele estreou pela equipe principal. Era um menino que enfrentava jogadores experientes, mas parecia jogar como um veterano. Poucos dias depois, veio o seu primeiro gol, e junto dele o primeiro recorde. O Ansu Fati se tornou um dos jogadores mais jovens da história a marcar na La Liga. O mundo inteiro começou a olhar para aquele garoto. A cada partida, mais confiança, mais dribles, mais participações em gols e uma esperança que surgia no fim do túnel. O Barcelona parecia finalmente encontrar alguém capaz de representar o seu futuro, e não demorou muito para surgir as comparações. Muitos diziam que ali estava o novo craque do clube, o sucessor natural de Lionel Messi. Uma responsabilidade gigantesca para alguém que sequer havia completado seus 17 anos. O seu crescimento foi tão rápido que Ansu Fati logo recebeu uma convocação para defender a seleção espanhola. Como é que é ser convocado? Sim, também foi uma surpresa. Eu não sabia. Não acreditava que ia ir tão jovem, mas sim, jogar para a Espanha é um país onde eu cresci, é um dos maiores sonhos que eu tive. Então, quando está no campo, tens que desfrutar. Não, quando vou ao campo, às vezes estou nervoso. Estou nervoso, é normal, porque claro que acho normal. que tenho que estar nervoso para poder fazer as coisas. Mas é um nervo bom, não um nervo mau. Tu é muito novo, cara. Era mais um sonho realizado e, como já parecia, virar uma rotina. Outro recorde. Em sua estreia como titular, ele marcou um gol e se tornou o jogador mais jovem da história a balançar as redes pela seleção da Espanha. O mundo inteiro falava dele. Torcedores, ex-jogadores, especialistas, todos acreditavam que um novo fenômeno havia surgido. Ele conquistava prêmios individuais, era eleito um dos melhores jovens jogadores do mundo. Seu valor de mercado só subia, e o Barcelona enxergava nele a esperança para reconstruir um clube que começava a enfrentar dificuldades dentro e fora de campo. Parecia o início de uma carreira histórica, mas o destino tinha outros planos. Nunca tive antes e só fiz 3 treinos, e também porque o Messi, Suárez, Dembélé estavam machucados, então não havia ninguém em frente e eu fiz um bom treino, graças a Deus, e o treinador falou, não, ele tem que vir. E não, foi uma surpresa porque foi tudo muito rápido. Não esperava nada disso. Em novembro de 2020, tudo parou. Durante uma partida pelo Campeonato Espanhol, o Ansu Fati sofreu uma lesão gravíssima no seu joelho esquerdo. Inicialmente, muitos acreditavam que seria apenas mais uma lesão comum, nada que impedisse a sua evolução. Mas a realidade foi muito pior. A recuperação apresentou algumas complicações, o que parecia uma cirurgia
simples virou um verdadeiro pesadelo. Foram 4 cirurgias, 4. Muitos meses de sofrimento e meses assistindo seus companheiros jogarem, enquanto ele tentava simplesmente voltar a caminhar novamente. Ao todo, quase um ano fora dos gramados, e quando finalmente ele estava para retornar, já não era mais o mesmo jogador. A explosão física tinha diminuído, os dribles já não saíam com tanta facilidade, o medo de uma nova lesão aparecer era cada dia maior, e a sua confiança desapareceu. E como acontece com muitos atletas que passam longos períodos longe dos jogos, vieram também algumas lesões musculares. Parecia que o corpo já não respondia da mesma forma. Foi exatamente nesse período que outra bomba atingiu o Barcelona. Lionel Messi anunciava sua saída do clube. O maior jogador da história da instituição se despedia. O Barcelona vivia uma crise gigantesca, sem dinheiro, sem estrelas e sem rumo. E mesmo diante de toda essa pressão, o clube tomou uma decisão histórica. Pegou a camisa 10, que era de Lionel Messi, e entregou para Ansu Fati, uma das camisas mais pesadas da história do futebol, para um garoto que ainda tentava reencontrar a sua melhor forma. Vestir a camisa 10 do Barcelona nunca foi apenas uma questão de numeração. Ela representa um legado. A expectativa era enorme. O clube precisava acreditar, mas dentro de campo nada acontecia. O técnico Xavi Hernandes insistiu, deu oportunidades, mudou ele, tentou recuperar a sua confiança, mas Ansu Fati simplesmente não conseguia reencontrar o seu futebol, que encantou o mundo aos seus 16 anos. Cada jogo aumentava as críticas, cada atuação abaixo do esperado fazia crescer a dúvida. Será que ele vai conseguir voltar? Ou aquele talento havia ficado no passado? Buscando recuperar a sua carreira, o Barcelona então decide emprestar o jogador ao Brighton, da Inglaterra, clube inglês que é conhecido justamente por desenvolver jovens talentos. Parecia o ambiente perfeito para o jogador, sem tanta pressão, com um treinador que valorizava os jogadores. Era a chance perfeita para recomeçar, mas novamente nada saiu como esperado. Ansu Fati disputou 27 partidas, marcou apenas 4 gols, muito abaixo para um atacante que um dia foi considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. E para piorar, as lesões continuavam. O seu ritmo não engrenou no clube e até um determinado momento o próprio treinador afirmou que o atacante precisava dar algo a mais, uma frase que mostrava claramente a frustração com seu desempenho e o sonho de recomeçar na Inglaterra havia terminado. O jogador retorna ao Barcelona e percebe que não teria mais espaço no elenco. Ansu Fati então decide ir para um novo desafio. No fim de 2025 ele acerta com o Mônaco, longe dos holofotes de Barcelona, longe da pressão da camisa 10, longe das comparações com Messi. Lá na França, os primeiros sinais da recuperação começaram. E agora, na sua primeira temporada pelo clube francês, ele disputou 30 partidas e marcou 12 gols, uma média de próxima de 1 gol a cada 2 jogos. Pela primeira vez em muitos anos, Ansu Fati voltou a sorrir, voltou a ter sequência, voltou a ganhar confiança. Ainda não é o jogador que todo mundo imaginava lá em 2019, mas talvez nem precise ser, porque o futebol é feito de recomeços. Hoje, aos 23 anos, o Ansu Fati ainda tem tempo para reconstruir sua carreira, ainda pode mostrar que aquele garoto de 16 anos não desapareceu. Se existiu uma lição em toda essa história, é que o talento pode abrir portas, mas a força para levantar depois é o que realmente define uma carreira. Talvez o próximo grande capítulo da história de Ansu Fati ainda esteja por ser escrito. E quem sabe, daqui a alguns anos, ele olhe para trás e veja tudo o que aconteceu e o recomeço que ele fez para ressurgir por cima. Bom, se você gostou do vídeo, desce aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que vocês acham. No FIFA em 2020 eu usava muito o Ansu Fati, então eu sou muito fã dele, espero muito que ele desbrave ainda mais na próxima temporada pelo Mônaco, que seja um lindo recomeço pelo jogador. Se você curtiu, não se esqueça, compartilha com algum amigo e se inscreva no canal. Valeu e até o próximo vídeo.